Parabéns, somos todos IBM e nessa terça completamos 24 anos de organização. No dia 2 de julho completaremos 35 anos desde a abertura da nossa casa, minha casa e da Beth, ali na Rua Tiradentes 300, que quando nos mudamos no dia 25 de junho, já no sábado seguinte, percorremos todos os bairros vizinhos ali, do lado de cima da estação, Centro Alto, Vila Mortalha, Vila Zampol, Vila Nova Suíça, Estância Noblesse, Vila Aurora, e fomos chamando o pessoal para virem para a nossa casa. E realmente algumas pessoas vieram, houve 4 pessoas aceitando a Jesus, e uma delas, a dona Nália, testemunha de Jeová, se converteu ali e foi batizada no final daquele ano. Nosso primeiro batismo foi essa irmã que o Senhor já recolheu, pois ela tinha uma certa idade e sérios problemas de saúde na ocasião. E a nossa visão é exatamente vidas e povos, porque povos são vidas, e então nós queremos isso. Essa é a nossa visão, é a minha visão, é a sua visão. É a visão de Deus, é aquilo que está no coração de Deus, é a visão da Bíblia. Não estamos aqui para fazer coisas, estamos aqui para alcançar vidas, alcançar povos, nessa região e nas nações. Então, a nossa visão é ganhar, consolidar e discipular vidas nessa região e nas nações, como missionários de Cristo. Se na semana passada nós dissemos, parabéns, somos todos IBM, porque somos a igreja, hoje nós dizemos a nossa identidade fundamental. Somos todos missionários, porque Jesus tornou todos os seus discípulos missionários, como ele era um missionário. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em João, o Evangelho de João especificamente, capítulo 20, versículos 19 a 23. Vou ler na Nova Versão Internacional, e você pode acompanhar no telão, se quiser, ou no seu celular, ou na sua Bíblia de papel, como queira. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Isso aqui foi depois da morte e ressurreição de Cristo. Naqueles 40 dias antes de subir aos céus, que ele foi se encontrando com pessoas. E encontrou-se com Maria Madalena, encontrou-se com Pedro, encontrou-se com o seu meio-irmão, Tiago, filho de Maria, que se tornou um dos grandes líderes da igreja pouco tempo depois da sua ascensão, e encontrou com os discípulos. E numa só ocasião encontrou com mais de 500 pessoas. Então foram muitos encontros nesses 40 dias. Paulo, em 1 Coríntios 15, 3, diz que numa ocasião só ele encontrou-se com mais de 500 irmãos, de uma só vez. Então, naqueles 40 dias, Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus. E ali eles não sabiam, eles sabiam porque Pedro já tinha dito, Pedro e João já tinham visto o túmulo vazio, mas os discípulos ainda não tinham se encontrado com Jesus. Então, ao cair da tarde, aquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas por medo dos judeus, porque eles estavam com medo, Jesus entrou, então, ressurreto, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos, furadas com os cravos, e o lado que o soldado furou com a lança para confirmar a morte de Jesus na cruz. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo.
Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Então, a nossa visão é essa: ganhar, consolidar e discipular vidas nessa região onde estamos, porque somos missionários aqui. E nas nações, porque nós somos responsáveis pela evangelização das nações também, porque a missão que Deus deixou à igreja é fazer discípulos de todos os povos. E nós fazemos discípulos aqui, como pregamos na semana passada, indo, consolidando e discipulando, cuidando das pessoas, para que se tornem de fato discípulos de Jesus, e ao mesmo tempo enviando missionários para que os povos que nunca ouviram, que nós sabemos que eles existem, não podemos nos omitir, sabemos que é a vontade de Deus, porque Ele mandou como ordem principal, missão e tarefa principal, fazer discípulos de todos os povos, e isso é a nossa missão, a nossa tarefa. E como amamos a Deus e aquele que ama obedece, nós nos esforçamos ao máximo para fazer isso, vivendo como missionários de Cristo. Vire para o irmão da direita, à esquerda, da frente e trás e diga: você é um missionário de Cristo, ou você é uma missionária de Cristo. Você é um missionário, uma missionária de Cristo, amém? E para vivermos como missionários de Cristo nessa terra, precisamos de 3 pilares na nossa vida: de missionário, de missionária, porque somos todos missionários. Essa é a essência da visão de Deus. Querido, querida, preste atenção nisso. Deus tinha um único filho, o filho unigênito, que estava com o Pai, que criou todas as coisas. A palavra, o verbo, o Logos eterno, aquele que estava no princípio com Deus, aquele que era Deus, aquele que criou todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, nele estava a luz, Ele é o Deus verdadeiro, Ele, somente Ele tem a vida eterna, e Ele então foi enviado pelo Pai. Portanto, Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. E ele foi o primeiro. E todos os outros filhos e filhas de Deus têm a mesma identidade e a mesma natureza no seu ser. Somos todos missionários. Isso não é modismo, não é visão de uma igreja, isso é a Bíblia. Porque não há outra visão na Bíblia, a Bíblia tem que ter uma visão bíblica, que seja a visão completa de Deus para a igreja, que não seja essa, que somos todos missionários. E na medida em que entendemos esse primeiro pilar, que é adotar um estilo de vida de um missionário, assumir a sua identidade de missionário de Cristo na terra, de missionária de Cristo na terra. Então, nós poderemos cumprir a missão, a tarefa. É entender simplesmente que a sua identidade, quem você é, se tornou em Cristo um missionário de Cristo, uma missionária de Cristo na terra. Vamos ver, segundo aos Coríntios, capítulo 5, que fala do novo nascimento. E logo depois do novo nascimento, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos fala da nossa natureza, da nossa identidade. Veja que incrível, fala do novo nascimento e já fala que somos missionários. Já fala da nossa identidade. 2 Coríntios 5, 17 a 21. Paulo, então, fala desse texto,
Jesus foi o primeiro que falou do novo nascimento. Na verdade, havia profecias a respeito no Antigo Testamento falando sobre esse novo nascimento. Mas Jesus explicou o novo nascimento para aquele homem, um mestre em Israel, Nicodemos. E aquele mestre que já é idoso perguntou: mas como, Senhor? Jesus só falou na lata direto: olha, se você não nascer de novo, você não vai entrar no céu. Você precisa nascer de novo. E ele perguntou: mas como eu sou velho, eu vou entrar no ventre da minha mãe? Não estou entendendo. Aí Jesus explicou um pouco mais: olha, não é um novo nascimento físico, é um novo nascimento espiritual, porque não existe outra vida aqui nessa terra com a sua identidade, com o seu espírito. O seu espírito foi criado por Deus quando você foi criado na concepção. Você recebeu o seu espírito quando a morte física que vem para todos vier, o seu espírito volta para Deus e é julgado. Então, moral da história, todos nós temos duas opções: ou você vive uma e morre duas, ou você morre uma e vive duas. Porque todos nós temos a vida física, todos nós temos a morte física, um a um. O desempate vem depois. Ou você tem a segunda morte, ou você tem a vida eterna. Ou você tem a morte espiritual nas trevas, no lugar preparado, segundo Jesus, no Evangelho, para Satanás e os demônios. Não foi preparado para ser humano ir para lá, mas o julgamento de Deus é justo. E por ser justo, quem não nascer de novo e não se arrepender dos pecados, e não receber a Cristo como Salvador, será lançado juntamente com o diabo e os demônios no lago de fogo e enxofre, e sofrerá por toda a eternidade, banido da presença gloriosa de Deus, recebendo juízo. Por isso, o novo nascimento é fundamental. E aqui tem a descrição desse novo nascimento por Paulo, explicando ainda de forma bem clara aqui em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Por que reconciliação? Porque nós estávamos como inimigos de Deus. Nós éramos dominados pelo inimigo de Deus, que é Satanás, o nosso único inimigo verdadeiro. Pois a nossa luta é espiritual contra os principados e os poderes malignos, que tentam cegar as pessoas. Não lutamos contra pessoas, não lutamos contra ideias, contra ideologias, contra sistemas, contra partidos, contra governos, contra estruturas sociais. Nós lutamos contra os demônios. E então, quando não tínhamos Cristo, nós estávamos sendo dominados pelo diabo e pelos demônios. E éramos inimigos de Deus por natureza, filhos das trevas. Estávamos a caminho do nosso destino merecido de todo ser humano que já existiu, exceto Jesus Cristo. Todo ser humano que já existiu merece um destino só, porque é pecador, é egoísta, sabe o que é certo e faz o errado, e erra todos os dias e a vida inteira, e o salário do pecado é a morte, de modo que a justiça verdadeira exige que todos sejam condenados. Mas Deus, na sua misericórdia, pela sua infinita graça, pelo seu infinito amor, o amor infinito de Deus, enviou Jesus, o único justo, santo, perfeito e puro, como um cordeiro inocente, para que ele carregasse o peso, a condenação, a ira, toda a condenação do pecado de toda a humanidade nele, para que então nós nos tornássemos de inimigos para amigos de Deus. E a justiça de Deus foi satisfeita, porque o pecado foi punido. A morte veio sobre o Filho eterno de Deus, que se fez homem para morrer por todos os homens e se tornar o único Salvador.
Esse é Jesus Cristo, esse é aquele que ressuscitou, esse é aquele que apareceu aos discípulos aqui e disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Esse é aquele que te salvou, esse é aquele que ressuscitou dos mortos, esse é aquele que vai julgar os vivos e os mortos, esse é aquele que está para vir buscar a sua igreja. Esse é a nossa esperança, esse é o nosso Senhor, esse é o Salvador. Aplauda Ele, aleluia. Mais forte, aleluia. E é sobre Ele e a sua palavra, sobre a verdade eterna, sobre o próprio Cristo, que estamos todos nós alicerçados e fundamentados. E Ele então disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. E aqui explica quem nós somos, um pouco da nossa identidade no versículo 20. Depois de falar que Deus quer a reconciliação, aí Ele coloca a nossa posição em Cristo, a nossa identidade aqui novamente. Parte da nossa identidade. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos: reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então nós estamos agora pregando o Evangelho, como testemunhas de Jesus, como missionários dele aqui na terra, enviados para pregarmos essa boa nova, essa boa notícia, pedindo para as pessoas, tentando abrir os olhos das pessoas, que a palavra de Deus não volta vazia, o Espírito Santo que convence. Somos instrumentos de salvação, levando essa palavra àqueles que estão perdidos. Porque missionário é alguém enviado por outro de maior poder e autoridade que o envia, compartilhando o seu poder e a sua autoridade com ele. Assim, Cristo, que tem toda a autoridade e poder nos céus e na terra, ele disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. É o nosso mandamento, é a tarefa que temos para fazer. É isso que Ele espera de nós, é isso que Ele quer fazer na sua vida. É para isso que estamos aqui, como seus embaixadores, seus representantes, para representarmos o reino da luz em meio às trevas, o reino do amor em meio ao ódio, o reino da amizade em meio da inimizade, o reino de poder em meio da fraqueza humana, o reino de luz em meio das trevas, o reino da verdade em meio à mentira, o reino da certeza em meio à dúvida, o reino da vida eterna e da imortalidade em meio da morte e do terror da condenação eterna que paira sobre toda a humanidade, uma vez que Ele mesmo falou: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Por isso que todos têm a opção única: ou vive duas e morre uma, ou morre duas e vive uma. Porque todos passarão pelo juízo logo após essa vida. E nós estamos aqui para mudar a história dessas pessoas que estão nas trevas. E é isso que Deus te chama para ser: um missionário de Cristo na terra, um missionário de Cristo no meio da sua parentela, um missionário de Cristo no meio dos seus familiares, um missionário de Cristo no meio dos seus colegas de escola, de faculdade, no meio dos professores, um missionário de Cristo no meio da empresa, um missionário de Cristo no meio dos bancos, um missionário de Cristo no meio do bairro, na vizinhança, nas amizades, nos ex-colegas, enfim, no clube, na academia, aonde você estiver, junto aos seus clientes, junto aos seus pacientes, junto às pessoas que estão te servindo, junto às pessoas que você está servindo.
Todas as pessoas do nosso relacionamento têm a oportunidade de receberem a Cristo se nós formos os missionários. Agora, se não formos os missionários que vão levar a palavra, elas se perderão. Porque somente a palavra de Cristo pode salvar. E Deus, Ele quer que nós vivamos isso. Vivamos essas experiências para que nós entendamos quem nós somos. Deus me revelou muito rápido quem eu era. Eu me converti em menos de um mês. Eu já sabia quem eu era, que eu era um missionário. E comecei a pregar. E de repente, fui orar com uma mulher lá em Jandira, uma irmã idosa, e ela me viu a primeira vez e veio e pegou nas minhas mãos e disse: meu filho, eu te amo muito. Você é muito amado. Mas eis que eu te digo, você será pastor. Eis que eu te digo, você será profeta. Eis que eu te digo, você será mestre. E você vai sofrer muito pelo Evangelho. Terá um ministério muito longo, irá a muitos lugares, vai falar para muitas pessoas diferentes, vai pegar muitos frutos, mas as árvores terão muitos espinhos e vai sangrar as suas mãos. Mas desde ali eu tenho entendido que Deus me colocou como missionário aonde eu estivesse. E passei a viver isso. Mas isso é algo que é para todos. Não é para mim. Lógico que não é para todos ser pastor e ter algumas responsabilidades ministeriais de liderança na igreja. Não, isso não é para todos. Mas todos nós somos missionários para anunciar o Evangelho e resgatar as pessoas das trevas para a luz. O Espírito Santo conta com você, o Espírito Santo quer usar você. Deixe-se ser usado por Deus. Assuma a sua identidade de que você é um missionário de Cristo nessa terra. O segundo pilar nas nossas vidas como missionários de Cristo é colocar como prioridade absoluta nas nossas vidas o reino de Deus. Foco. Se falamos de identidade no primeiro aspecto, como missionário, o missionário precisa saber quem ele é, mas ele precisa saber o que ele tem que fazer. E nós estamos nesse mundo para expandir o reino de Deus. Há uma prioridade. Não é possível agradar a Deus e ao mundo. Não é possível fazer a vontade de Deus e a minha vontade. Em geral, não é possível fazer a vontade de Deus e a vontade do ego. O mundo e as suas ilusões vêm o tempo todo nos assediando. A carne e as suas paixões tentam nos dominar. O diabo e os seus demônios tentam nos enganar. E isso tem sido bem sucedido contra a Igreja de Cristo no século 21 no Brasil. Infelizmente, a Igreja de Cristo, na sua grande maioria aqui no Brasil, tem deixado o reino de Deus de lado para correr atrás de dinheiro, para correr atrás de campanhas mirabolantes para enriquecer, para correr atrás de ausência de sofrimento, um cristianismo sem cruz, para correr atrás de mentiras e promessas vãs, que serão felizes tendo muita coisa, conquistando grandes realizações materiais, mas a verdade de Deus não nega. Nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos dele. Portanto, não se engane, não se iluda, como infelizmente a maioria dos púlpitos e das igrejas está se enveredando por um caminho fora da palavra.
Jesus deixou bem claro, e nós sabemos de cor e salteado, Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. A igreja de Cristo tem deixado o reino de Deus para buscar as outras coisas. Ontem à noite teve uma vigília e estávamos aqui buscando a Deus. E uma das irmãs teve uma visão, a Claudinha do Gilmar especificamente, teve uma visão. E essa visão significava simplesmente isso, que os cristãos estão deixando de colocar Cristo, Deus, no seu altar da adoração e estão colocando outras coisas no seu altar, invertendo a ordem, deixando Deus como servo e não como Senhor, e escolhendo servir mais a si mesmo e aos seus propósitos do que aos propósitos de Deus, deixando o reino de Deus de lado e colocando a carreira, colocando o dinheiro, colocando o seu bem-estar, colocando os seus benefícios pessoais, colocando os seus projetos humanos, colocando os seus projetos financeiros, colocando as outras coisas no lugar do reino de Deus. Porém, Jesus disse: buscar em primeiro lugar e as outras coisas virão. Isso, sabe o que é numa palavra só? Trocar a prioridade de Deus pela prioridade do mundo. Trocar o reino de Deus pelas coisas materiais. Numa palavra só, isso se chama idolatria. Aquele que tira Deus do altar da adoração como centro da sua vida e coloca o dinheiro, a carreira, o bem-estar, os seus projetos pessoais no centro e deixa o reino de Deus de lado, está simplesmente cometendo o pecado da idolatria. E Jesus deixou bem claro nesse mesmo capítulo 6 de Mateus, em que no 33 ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Mais um pouquinho antes, no versículo 24, Mateus 6, 24, ele diz: olha, vocês não podem servir a dois senhores, porque um vão agradar a um e detestar o outro, ou vão detestar um e agradar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Então não é possível agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Não significa que você não vai ter carreira ou não vai priorizar a sua família, não é isso. Mas é que em tudo o que você faz, existe um foco maior, existe uma prioridade maior, existe um amor maior, existe uma lealdade maior, existe uma adoração maior, que é exclusivamente a Deus, porque o primeiro e grande mandamento, qual é mesmo? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Então, Deus tem que ser o primeiro. O reino de Deus, portanto, tem que ser a primeira preocupação, e não as minhas coisas, e não o meu bem-estar, e não os meus projetos, e não o que o mundo está querendo, não o que o mundo está valorizando, não o que as pessoas estão valorizando. Mas, na contramão disso, o missionário de Cristo tem como sua principal preocupação o reino de Deus e a sua justiça. A sua prioridade é Deus, porque Ele o ama de todo o coração, alma, entendimento e força. As suas energias e o principal dos seus recursos estão no reino de Deus. O nosso foco deve estar em agradar o coração de Deus. E o coração de Deus bate forte por pessoas e povos. Pessoas perdidas em nações em trevas, o coração de Deus bate por essas pessoas, porque Ele quer
salvar as pessoas e Ele quer alcançar as nações. E nós somos os seus braços, somos a sua boca, somos os seus pés, somos as suas mãos, somos os instrumentos, somos as flechas dele para alcançar as pessoas e as nações. Estamos aqui para te esticar. Eu cada vez que estou aqui pregando, eu estou sendo esticado por Deus, para que o meu ego seja esmagado e eu entenda que eu sou uma flecha de Deus para alcançar os perdidos e para alcançar as nações na minha geração. Assim, também todos nós somos chamados por Deus para isso, porque o coração de Deus, a sua sístole, quando o coração bate e manda o sangue para o corpo, contraindo os seus músculos ali, é a sístole e o barulho que faz quando se coloca o estetoscópio, auscultando a ausculta cardíaca, o coração bate e bate assim. Tum. Quando ele mandou o sangue, há um relaxamento e todo o coração relaxa para poder novamente se encher de sangue. Essa é a diástole. E o barulho ali no coração faz tá, pum, tá, pum, tá. O coração de Deus bate assim. Almas, povos, almas, povos, almas, povos. É assim que tem que bater o nosso coração. Porque um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E o que você vai fazer com a sua carreira? O que você vai fazer com os seus projetos? O que eu vou fazer com os meus projetos? O que eu vou fazer com o meu patrimônio? O que eu vou fazer com as minhas coisas? O que eu vou fazer com a fama? O que eu vou fazer com o nome? O que eu vou fazer com os títulos? O que eu vou fazer com as conquistas? O que eu vou fazer com os aplausos? O que eu vou fazer com as glórias que o mundo estava me dando? Nada. Porque o que vai valer naquele dia é a obediência ao que Deus nos mandou fazer. E Deus nos mandou fazer ganhar almas e povos. E é isso que vai contar naquele dia. Porque nós que somos salvos, veja bem, se você não consegue colocar isso como prioridade, talvez você não esteja salvo ainda, talvez você não esteja nascido de novo, precisa de uma experiência real com Jesus, talvez você tenha se tornado um religioso convencido de que o Evangelho é a verdade, mas o seu espírito não encontrou ainda o Espírito Santo e você de fato ainda não nasceu de novo, porque nós acabamos de ler, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Então, se não está havendo transformação, se não há paixão, se há indiferença, se as coisas do mundo são sempre mais fortes que as coisas de Deus, espera aí. Talvez você não tenha encontrado a Jesus ainda. Porque aquele que nasceu de novo, ele produz o fruto do Pai. Ele produz o fruto de Deus. Porque na hora do juízo, alguns se surpreenderão, e que não seja nenhum de vocês que está me ouvindo presencial ou online, que ouça isso do Senhor. Eu não conheço você. Ah, mas Senhor, eu estava na igreja lá, ia 2 vezes por mês lá. Ah, 1 vez por mês eu colava na célula lá. Porém, nós que somos de Deus, temos a certeza e o fruto da nossa vida é transformado pelo poder de Deus. Porque naquele dia, todos nós vamos comparecer diante do tribunal. Quem não tem de fato a Cristo vai para a condenação direto. Mas quem tem a Cristo não será condenado. João 5:24. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, que você venha a ter um encontro real com Jesus, ou se você já teve, glória a Deus, você nasceu de novo, você está com a vida eterna, está tranquilo na eternidade. Mas, querido, todas as pessoas vão comparecer diante de um outro tribunal.
que é o tribunal de Cristo, que é o tribunal de Deus, para receber o galardão. E lá será avaliado o que temos feito com a vida, o que temos obedecido ao Senhor. Porque Ele nos chama para colocar o reino de Deus e a sua justiça, as pessoas e os povos como nossa prioridade máxima de vida, porque é a prioridade máxima de Deus. Porque isso tem que estar queimando o nosso coração, porque isso está queimando no coração de Deus. Porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, mas o sangue de Jesus também comprou esses perdidos à nossa volta. E nós somos a principal esperança de salvação deles, porque se você não pregar para essas pessoas à sua volta que você tem relacionamento, quem vai pregar? Por isso que precisamos romper a religiosidade e não viver mais do passado, mas entender que tem um futuro, e esse futuro depende de Deus e depende de uma entrega total para Ele, para que Ele esteja no controle e não eu mesmo. Por isso que o terceiro pilar para viver como missionário, além de identidade e prioridade, que é o foco no reino de Deus e na sua justiça, nas almas e nos povos, entendendo que nós somos missionários de Deus nessa terra, é depender do Espírito Santo para o nosso dia a dia. Deus quer nos capacitar para que sejamos esses missionários. E eu quero cada dia melhor, cada dia ser um missionário melhor. E para que eu seja um missionário melhor, eu preciso perder o controle para entregar o controle para o Espírito Santo. Eu preciso depender menos do meu passado, do meu currículo, do meu conhecimento, das minhas experiências, para depender do Espírito Santo. Porque o que funcionou nos últimos 40 anos que eu aceitei a Jesus, 35 anos como pastor, não funciona mais hoje. Ou muita coisa pode não funcionar. Por isso Deus quer algo novo para a minha vida, Deus quer algo novo para a Igreja Batista Missionária, 24 anos de bênção e vitória, sim, mas agora o mundo é diferente, precisamos de mais unção, precisamos de coisas novas, precisamos de criatividade. Do Espírito Santo, revelação celestial, só Deus sabe o caminho, só Deus sabe o que funciona. Jeremias 33:3, clama a mim, eu responderei e anunciarei a você coisas grandes e ocultas que não sabes. É isso que eu estou clamando a Deus, para Deus me revelar essas coisas, porque eu quero novo. Senão eu vou ficar como uma grande profetisa que era muito famosa, que fazia fila para pessoas querendo oração por ela. E ela começou a se orgulhar e teve muitas experiências e visões e revelações, muito usada, expulsava demônios, etc. Mas de repente foi se orgulhando, até que a unção acabou, começou a profetizar pela carne, as coisas não aconteciam. E aí então, um profeta teve uma visão. E falou para ela, olha, você está diante de Deus com as suas flores velhas, murchas e mortas. Não pode comparecer diante de Deus com essas flores. Você precisa de flores novas. Querido, nós precisamos de flores novas na nossa vida espiritual. E é somente o Espírito Santo que produz essas flores na nossa vida. Na medida em que nós vamos avançando nas águas, nós estamos aqui na religiosidade, na praia, sem água nenhuma no nosso corpo, porque estamos fazendo aquilo que gostamos, aquilo que sabemos, e que as pessoas às vezes gostam, e pode ter muito sucesso humano, mas só tem sucesso no reino espiritual, aquilo que é feito pelo Espírito. Então eu preciso ir e molhar os artelhos, e molhar os tornozelos, e entrar mais, e molhar até os joelhos, e molhar até a cintura, e molhar até o ombro, e mergulhar, como é dito lá em Ezequiel 47, quando ele tem em visão espiritual, vê as águas que saem do templo, é uma ilustração tremenda da vida no Espírito para as nossas vidas nos dias de hoje. E o anjo leva então Ezequiel em espírito, e ele é transportado em espírito até aquele local, e ele começa a enxergar as águas e as realidades espirituais. Foi no caso dele várias vezes
verdadeiros arrebatamentos em que ele permanecia inconsciente no corpo e o espírito saía e ele deitado no chão. Eu já vi isso acontecendo. Algumas pessoas da igreja já tiveram essa experiência, eu ainda não tive, mas já conversei com muitas pessoas que tiveram essa experiência, como o apóstolo João, tendo as visões de Apocalipse. E aí, então, ele teve uma dessas experiências em Ezequiel 47, e diz assim o versículo 1. O homem, no caso o anjo, levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros. Diga para a pessoa do lado, 500 metros. E levou-me pela água que batia no tornozelo. Fala aí, tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e me levou pela água que chegava ao joelho. E diga aí, que mais 500 metros. Agora está no joelho. Mediu mais 500 metros. E levou-me pela água que batia na cintura. E fala aí, mais 500. Agora está na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que não conseguia atravessar. E aí não estava mais nem ombro, nem cabeça, não dava pé mais, tinha que mergulhar. Querido, é assim que funciona a vida do cristão como missionário de Deus na terra. É assim como tem que funcionar a nossa vida, é assim como funciona essa igreja, é assim como funciona cada um que quer viver como missionário de Cristo na terra. Precisamos entender a nossa identidade e não abrir mão dela, que somos missionários enviados para resgatarmos as vidas, colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, vivendo em função dos alvos de Deus, que é alcançar as pessoas e as nações que não ouviram como prioridade de vida. E tudo isso é feito no poder e na unção do Espírito Santo, nas águas profundas. É preciso perder o controle. Romanos 8,14 diz que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É preciso se lançar nas águas profundas e entregar o controle das nossas vidas ao Espírito Santo e viver uma vida sobrenatural que vai contra a lógica. E obedecer. Se eu saí de São Paulo 35 anos atrás, foi para obedecer a Deus e contrariar a lógica. Até hoje me perguntam o que você foi fazer em Ribeirão Pires. Não entendi esse passo na sua trajetória. As coisas espirituais parecem loucura para os não crentes, mas nós discernimos. E assim, viver no Espírito é tomar as decisões pelo Espírito e não pela lógica, é tomar as decisões que dependem de Deus e não de você mesmo, para que então o plano de Deus venha a funcionar na sua vida. É viver o sobrenatural como normal, dependendo do comando, do empoderamento e da direção do Espírito Santo, para que a obra de Deus aconteça, para que o reino de Deus avance, para que sejamos bem-sucedidos como missionários de Deus e venhamos ouvir do Senhor naquele dia: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Entra no gozo, na alegria do seu Senhor. Certa vez eu estava no Rio de Janeiro, na praia, e eu estava evangelizando no dia de Iemanjá, lá em Copacabana, chapado de gente, e eu lá em alguns missionários da Jocum, evangelizando, pregando a palavra. Tinha ido lá para isso, não para visitar o Rio de Janeiro, mas para evangelizar as pessoas lá. Deus tinha falado para ir e evangelizar com esse pessoal lá, que eu tinha ouvido no congresso, e aí o Senhor falou: é para você ir lá. Então fui lá, em obediência. Cheguei num dia, no outro dia já estava na praia lá evangelizando o dia inteiro, à noite, evangelizando, eu e a Beth para cima e para baixo, e quando estava lá, de repente, Deus fala comigo: olha, quero que você faça a mesma coisa que você está vendo aqui.
em Praia Grande, do lado da estátua de Iemanjá. Irmãos, eu não conhecia a Praia Grande, não conhecia a estátua de Iemanjá, porque eu nunca tinha estado lá. E aí voltei e fui visitar a estátua de Iemanjá, um negócio grande lá, cidade oceana, lá em Praia Grande, negócio enorme. E naquele tempo, 7 quilômetros seguidos de centros e trabalhos de Umbanda eram feitos e ninguém pregando a palavra ali. E Deus falou, quero que você pregue aí. E eu era novo convertido, fui conversar com pastores, com líderes experimentados, missionários, e todos me falavam, você é louco, não pode, não sei o quê, não é possível, não vai dar certo. E aí o Espírito Santo falou, vai. E aí eu falei, vou. E aí, então, estava esperando, 6 meses jejuando e orando. Aí um determinado dia eu estava lá no internato, eu estava no 6º ano de medicina no internato. Eu estava de branco, porque já atendia como doutorando, quase médico, não sabe nada, mas as pessoas pensam que é médico. Então, o Espírito Santo me falou, é hoje, sai, pega a Beth e vai falar com o prefeito que ele vai te dar autorização. Irmãos, eu fui, saí naquele dia, peguei a Beth, fomos orando, descendo a serra. Cheguei lá na prefeitura, o prefeito era um umbandista praticante. Ele não estava na prefeitura. E aí eu falei, não é possível. Eu me confundi, não ouvi a Deus, como o prefeito não está? E aí eu, com aquela cara espantada, fiquei com a cara tão espantada, que acho que alguém ficou com pena da minha cara lá de decepção. Ele falou, não, mas espera aí, ele está inaugurando o IML, ali, numa outra praia ali, dá para você ir lá e falar com ele. Eu, tá bom, onde é? Fomos lá. Irmão, cheguei lá com o papel solicitando luz elétrica, autorização, palanque para mim, do lado da estátua de Iemanjá, para apresentar os conjuntos cristãos evangélicos lá na praia. O prefeito olhou para mim, olhou para o papel, olhou para mim, olhou para o papel, me abraçou, me cumprimentou lá, assinou, eu volto na prefeitura, o diretor lá, mas espera aí, o prefeito autorizou isso? Tem certeza? Eu falei, é a assinatura dele aí. E nós fizemos o trabalho. Mais de 200 pessoas aceitaram Jesus. E depois fizemos no outro ano, e depois do terceiro ano passei para outra liderança, que íamos no Cascasar, e Deus falou para irmos para Ribeirão Pires. Então, saindo de São Paulo, saí da liderança desse projeto. Parece loucura. 2 horas da manhã, um irmão que ministrava louvor numa igreja pentecostal foi acordado 2 horas da manhã. E Deus falou com ele, sai daqui e vai lá no centro de São Paulo e fica lá embaixo do viaduto do chá e grita bem alto João 3,16 e prega a palavra e faz um apelo. E ele chegou lá morrendo de medo, 2 horas da manhã lá no centro de São Paulo, era mais feio do que é hoje, isso aí muitos anos atrás. E aí ele foi, João 3,16, ninguém lá, maior frio. E ele no asfalto lá, não passava um carro, 2h30 da manhã, ele pregando ali, e perguntando, Deus, tá bom, chega, ele prega. E ele pregando, até que de repente ele leva um susto, uma mão encosta nele, ele leva tudo. Pensou que era um assalto. Era um homem chorando, falando, olha, eu vim aqui para tirar a minha vida, estava lá no alto do viaduto do chá, ia me jogar para baixo quando você começou a gritar desse Jesus, desse Deus, e eu desisti de me matar e vim aqui, quero entregar a vida a Jesus. É assim que é aquele que vive pelo Espírito. Jesus disse, o vento você ouve, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
E hoje você está aqui, mas pode ser que daqui a alguns anos você esteja no Nordeste, pode ser que você esteja no interior plantando uma igreja, pode ser que você esteja num casebre na África, pode ser que você esteja na Índia, pode ser que você esteja num lugar muito perigoso recebendo perseguição, ou pode ser que você simplesmente esteja aqui, mas vivendo as maravilhas de Deus, vendo os milagres, como testemunhamos hoje, 2 tremendos milagres aqui. Assim, você esteja vivendo de milagre em milagre, na dependência e na unção do Espírito Santo, participando da melhor aventura da terra, que o melhor de Deus está por vir, e não é dinheiro, prosperidade, carro zero e testemunhos ridículos de bens materiais. Não! Sim, o melhor de Deus é ganhar aquilo que você não pode perder. Aleluias! E perder aquilo que você não pode reter. Só temos essa vida. E quando entregamos no reino, não podemos perdê-la. Aleluias, nós ganhamos a vida. Se retivermos a nossa vida, vamos perdê-la. Deus nos chama, como igreja de Cristo, como igreja batista missionária, nosso aniversário, mas a todos os seus filhos, todas as igrejas, para assumirem o que são missionários de Cristo na terra, vivendo com intensidade essa identidade, colocando como prioridade máxima o reino de Deus e a sua justiça, as almas e os povos, e perdendo o controle para Deus, vivendo essa aventura de ser dirigido pelo Espírito Santo, empoderado e direcionado por Ele no seu dia a dia. Você quer isso? Então se levante e vamos juntos buscar isso de Deus. E o Senhor tem isso para nós, e o Senhor tem isso para nós como igreja. Portanto, tome a sua posição. Se Deus falou com você, Deus falou com quem aqui? Levanta a sua mão aí. Então levanta as duas e começa a se render ao Senhor. E assuma a sua identidade e diga para Ele: Senhor, sim, eu aceito ser um missionário de Cristo. Assuma a sua prioridade, o foco da sua vida seja mudado hoje. Fale para Deus: Senhor, sim, eu assumo, eu quero o reino de Deus e a sua justiça como minha prioridade. Eu quero as almas e os povos que o Senhor tem para eu conquistar e apresentar perante o Senhor como adoração verdadeira por toda a eternidade. E para isso precisamos perder o controle, sair fora da religiosidade, sair do passado. Esqueçam o que ficou para trás. Grandes coisas o Senhor fez, mas ficou para trás. Agora Ele quer fazer coisas novas e maiores que nós não sabemos fazer, que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. É preciso perder o controle, é preciso se entregar completamente a Ele. Então levante as suas mãos e entregue-se ao Senhor. Aleluias, nessa hora, para que, de fato, o Senhor seja glorificado na sua vida. E vamos cantar aquele cântico que foi cantado, Invencível, né? O pessoal do louvor vem aqui, porque quando nós assumimos a nossa identidade, quando nós colocamos o reino de Deus e a sua justiça como a nossa prioridade, quando almas e povos são a principal razão de estarmos na terra para oferecermos a Deus, quando dependemos do Espírito Santo e não de nós mesmos, então, irmãos, isso que declaramos do poder de Cristo se manifesta na igreja, porque aí nós somos fracos, dependentes dEle, mas somos obedientes. Ele faz grandes coisas e o seu nome é glorificado, e aí de fato Ele vence todas as batalhas. Ele é invencível, mas muitas vezes nós sofremos derrotas porque fazemos as coisas do nosso jeito e não dele. Mas na medida em que vivemos como missionários, na medida que colocamos o reino de Deus e a sua justiça como prioridade e dependemos da unção do Espírito Santo, nós vamos vencer.
porque essa é a igreja que o Senhor disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluias, aleluias. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, colocamos as nossas vidas diante de Ti, clamando ao Senhor, porque o Senhor é Deus e não há outro. Pai, para que de fato estejamos, Senhor, vivendo esse Evangelho, Senhor, até as últimas consequências, Senhor, como missionários de Cristo na terra. Pai, em nome de Jesus, que estejamos assumindo essa identidade, Pai, no poder, na unção do Senhor, dependendo do Senhor, não da nossa força, nas muitas águas, Senhor, na dependência do Espírito, Pai, para que coloquemos as almas e os povos no reino de Deus, sendo salvas, e nós sejamos esses instrumentos, essas flechas de luz e salvação para essa geração. Pai, sabemos que somente a nossa unidade, somente se estivermos unidos, somente se estivermos em Cristo, somente se estivermos aliançados, nós conseguiremos. Por isso, nós Te adoramos, aleluias, e Te rendemos todo o louvor e toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, aleluias. Vamos fechar os corredores, vamos dar as mãos e adorar a Deus juntos, porque ao fazermos esse propósito, estamos dependendo totalmente dEle. Glórias ao Senhor, toda honra e glória seja dEle, por esses 24 anos de igreja organizada, 35 anos de história aqui na região e nas nações, e muito mais pelo que Ele vai fazer, porque dependemos dEle e escolhemos toda honra e glória serem para Ele. Ele é o invencível, aleluia.